Neste segundo vídeo da série sobre Bitcoin, vamos analisar quais são as opções além do ouro e da moeda fiduciária para fazer uma função de dinheiro e como um dinheiro surge e pode desaparecer. Eu vou contar a história das Pedras Rai, da ilha de Wap, hoje parte dos Estados Federados da Micronésia. Compreender essa incrível história das pedras vai nos levar a entender o que leva algo a se tornar dinheiro e o que faz ele deixar de ser valioso. Todas as pedras em Wap foram trazidas dos seus vizinhos, Palau e Guam, mas adquiri-las era muito difícil, pois envolvia um processo trabalhoso de extração e transporte até Wap, através de jangadas e canoas primitivas. Ao chegar na ilha, essas pedras eram colocadas à vista para que todos pudessem ver. E o proprietário, que geralmente havia encomendado a viagem, era anunciado como proprietário da pedra. Os proprietários poderiam usá-las como dinheiro, bastando anunciar publicamente que a propriedade da pedra havia sido transferida. Este sistema funcionou bem por muitos anos, até que em 1871 um capitão irlandês-americano naufragou nas costas de Wap, e ele foi resgatado e cuidado pelos habitantes de Wap. O capitão viu ali uma oportunidade de enriquecer, comprando cocos na ilha e os revendendo a produtores de óleo de coco. No entanto, os nativos da ilha não aceitavam o dinheiro que o capitão Keith utilizava. Foi então que ele decidiu usar o seu barco grande para trazer muitas pedras das ilhas vizinhas e comprar cocos em Wap. Foi neste momento que, com a grande expansão da base monetária de Wap, as pedras foram se tornando banais e perderam o seu valor. A grande lição que aprendemos com essa história foi que um dinheiro, para ser bom, precisa ser escasso. Outro item que já foi muito utilizado como dinheiro é a prata. No final dos anos 70, os irmãos Hunt, incomodados com a política americana de impressão de novos dólares e impedidos por regulações de comprar ouro, decidiram provocar a remonetização da prata e começaram a comprar enormes quantidades de prata com o objetivo de elevar o preço. Em 1973, eles tinham aproximadamente 200 mil onças de prata, o equivalente a 5.700 quilos aproximadamente. Em 74, um ano depois, eles compraram contratos de futuros de mais 55 milhões de onças de prata, equivalente a 1.559 toneladas de prata, o que era cerca de 9% de toda a prata existente no mundo. Em 1979, em parceria com os sauditas, eles compraram mais 43 milhões de onças, o que equivalia a 1.219 toneladas em prata. À medida que a notícia do que os Hunts estavam fazendo se espalhou, outros operadores começaram a fazer o mesmo. Eles conseguiram empurrar o preço da prata de 6 dólares para 50 dólares por onça, no seu maior preço da história, que aconteceu em janeiro de 1980. É claro que isso não ia ficar barato. Foi então que o governo dos Estados Unidos anunciaram que ninguém mais poderia comprar prata sem aprovação. Em março de 80, o Fed dos Estados Unidos limitaram os empréstimos para participações especulativas, com o objetivo claro de proibir os bancos de emprestar dinheiro para os Hunts, que foram obrigados a começar a vender sua prata física. A verdade é que a estratégia dos Hunts tinha algumas falhas. A primeira é que eles não tiveram como se defender dos ataques do próprio Fed dos Estados Unidos. E em segundo lugar, atualmente, a produção mundial de prata cresce a uma taxa de cerca de 4,5% ao ano. Ou seja, em 22 anos, é provável que a quantidade de prata já minerada no planeta tenha dobrado. No entanto, se o preço da prata sobe, o interesse dos mineradores em produzir mais também aumenta. Há uma estimativa que essa taxa de 4,5% ao ano no aumento da produção da prata, se o preço da prata se elevar demais, pode chegar a 20% ao ano. Então é muito difícil você correr contra esse poder de produção. Por mais que os irmãos Hunt comprassem prata, sua riqueza não alcançaria a capacidade dos mineiros de produzir.
A prata não é escassa o suficiente para se conseguir manter como dinheiro. Quanto maior o preço, maior sua produção. A lei da oferta e da demanda vai fazer o preço cair. A intersecção das curvas de oferta e demanda é o preço e a quantidade que o mercado está solicitando daquele item. Ao se aumentar a demanda, ou seja, mais pessoas querendo aquele item, o preço tende a aumentar. E ao aumentar a produção para se suprir essa necessidade, o preço tende a voltar a cair. Assim como aconteceu com a prata, as curvas de oferta e demanda não servem apenas para os produtos e serviços, mas também para o próprio dinheiro. Ou seja, quanto maior a quantidade de dinheiro, menor será o seu poder de compra. E neste sentido, temos a inflação de preços. No sentido oposto, a redução da oferta monetária ou da demanda tendem à deflação de preços. Como aconteceu em UAP e mostrado de forma brilhante no episódio 82 do Tio Patinhas, que para quem não viu eu sugiro dar uma olhada nesse vídeo no YouTube, onde o personagem do Dr. Pardal cria uma máquina que duplica coisas e começa a criar dinheiro do nada, até que o dinheiro perde quase todo o seu poder de compra. Aumentar a base monetária em uma economia irá mais cedo ou mais tarde gerar aumento de preços. Uma grande expansão da base monetária vai gerar uma hiperinflação. Enquanto o processo de expansão persistir, quantidade cada vez maiores desse dinheiro serão necessárias para comprar os mesmos produtos. Justamente pela dificuldade de aumentar a base monetária, o ouro foi uma das mais bem-sucedidas moedas que o mundo já utilizou. O ouro é quimicamente estável, praticamente impossível de se destruir ou copiar, e é extremamente raro em nosso planeta e de difícil extração. Ao longo das últimas 7 décadas, a taxa de crescimento do estoque mundial de ouro foi de cerca de 1,5% ao ano e nunca ultrapassou 2%. Qualquer outra commodity que sofra um grande aumento de demanda que faça o preço subir, a produção anual irá aumentar para equilibrar este aumento. Com o ouro, isto ainda não foi possível. O padrão ouro, denominado La Belle Époque, o final da Guerra Franco-Prussiana em 1871 e a consequente mudança de todas as principais potências europeias para o mesmo padrão monetário forte levaram a um período de prosperidade e florescimento. Em 1900, cerca de 50 nações estavam oficialmente no padrão ouro, incluindo todas as nações industrializadas e várias outras nações que não tinham moedas lastreadas em ouro, mas utilizavam as próprias moedas de ouro. É relativamente possível que se consiga convencer as pessoas de um aumento de impostos para aumentar a defesa do país, no caso de uma ameaça iminente. Mas quando a intenção é atacar, isto se torna muito impopular, e a solução encontrada pela maioria dos países para conseguir fundos para entrar na Primeira Guerra Mundial foi imposto inflacionário. Somente a Suíça e a Suécia, que permaneceram neutras durante a Primeira Guerra Mundial, permaneceram com o padrão ouro até a década de 30. Se você gostou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos ou inimigos. Nas próximas partes, vamos falar de efeito Cantillon, acordo de Bretton Woods, se os governos estão ou não imprimindo muito dinheiro, o white paper do Satoshi Nakamoto, como funciona a criação de novos bitcoins, como adquirir bitcoins, o que é uma carteira de bitcoin, mudanças que vão acontecer nos costumes, como funciona a aprovação de uma atualização no protocolo do bitcoin, o que é o trilema da blockchain, o hash rate do bitcoin, sistema de pagamento, mineração, se é ou não um desperdício de energia, a lei de Gresham, os inimigos do bitcoin que podem ameaçá-los, base de usuários e o modelo Stock to Flow.